Lucas 9, 51, do versículo 51 até o versículo 55. Aproximando-se o tempo em que seria elevado aos céus, Jesus partiu resolutamente em direção a Jerusalém, e enviou mensageiros à sua frente. Indo estes, entraram num povoado samaritano para lhe fazer os preparativos. Mas o povo dali não o recebeu, porque se notava que ele se dirigia para Jerusalém. Ao verem isso, os discípulos Tiago e João perguntaram: Senhor, queres que façamos cair fogo do céu para destruí-los? Mas Jesus, voltando-se, os repreendeu, dizendo: vocês não sabem de que espécie de espírito vocês são? Pois o Filho do Homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-los. Veja, os discípulos estavam com uma intenção totalmente diferente da intenção de Jesus Cristo. Um outro texto, Mateus 26, de 47 a 53, fica mais fácil você acompanhar na tela e mais rápido para você também. Enquanto ele ainda falava, chegou Judas, um dos 12, com ele estava uma grande multidão, armada de espadas e de varas, enviada pelos chefes dos sacerdotes e líderes religiosos do povo. O traidor havia combinado um sinal com eles, dizendo-lhes: aquele a quem eu saudar com um beijo é ele, prendam-no. Dirigindo-se imediatamente a Jesus, Judas disse: salve, mestre, e o beijou. Jesus perguntou: amigo, o que o traz? Então os homens se aproximaram e agarraram Jesus e o prenderam. Um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou a espada e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha. Disse-lhe Jesus: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada, pela espada morrerão. Você acha que eu não posso pedir ao meu Pai, e Ele não colocaria imediatamente à minha disposição mais de 12 legiões de anjos? E então Jesus repreendeu a Pedro, porque Pedro estava equivocado. Jesus não precisava que ninguém o defendesse com espadas. Então Jesus passou 3 anos ensinando aqueles discípulos, e ainda assim, eles esqueceram o principal que Jesus ensinava. Lá em Jerusalém, eles queriam orar e queriam que descesse fogo do céu, porque não deram a Jesus a recepção que os discípulos esperavam que eles dessem. Lá no Getsêmani, Pedro arrancou a espada e tentou feri-los. Fogo do céu, orelhas decepadas, não é nada disso que Deus queria. Não era isso que Jesus tinha ensinado e nem isso que Jesus queria. O problema é que esse erro lá do passado, ele se estende até hoje. E ao longo da história, ele foi acontecendo e foi sendo promovido pela igreja muitas vezes. Nós temos um exemplo terrível disso, que foram as cruzadas. Por que as cruzadas aconteceram? Porque o povo de Deus, do tempo da Idade Média, especialmente no final da Idade Média, conduzidos pela Igreja Católica, entendiam que uma grande reforma e uma retomada do mundo para o cristianismo seria invadir a Terra Santa e matar aqueles que estavam lá e retomar os lugares onde foram depositados os ossos dos apóstolos, retomar os lugares onde Jesus realizou milagres, retomar a cidade de Jerusalém. E as cruzadas foram terríveis, porque morreram milhares de cruzados, e na última delas, a pior de todas, quando não tinha mais homem na Europa para enviar, para retomar a Terra Santa, eles mandaram as crianças. E essa é uma das acusações mais duras que pesa sobre o cristianismo em geral, como sendo uma religião que conduz as pessoas a fazerem coisas violentas. Por quê? Porque Jesus ensinou coisas que foram esquecidas pela igreja. Foram esquecidas lá no começo pelos apóstolos, foram esquecidas pelos pais da igreja, e foram esquecidas ao longo da história por muitas pessoas. Recentemente, nós temos na nossa história invasões de igrejas que não professam a mesma fé que nós professamos, ou de igrejas cristãs, mas que estão lançadas a alguns enganos, e então nós temos invasões de igrejas católicas, por exemplo, para se quebrar santos. Nós tivemos há uma década atrás um pastor de uma outra denominação que chutou uma santa numa rede de televisão.
Isso gerou uma polêmica e um dissabor para o povo cristão no nosso país. Por quê? Era isso que Cristo queria. Jesus ensinou muitas coisas que foram esquecidas. Hoje no mundo, as principais guerras são travadas ou por petróleo ou por religião. E sabe por que essas coisas acontecem? Porque Jesus ensinou algo e nós esquecemos. Muitos que invocam o nome de Jesus não têm a menor ideia de qual seja o caminho proposto por Jesus. Muitos que são igreja, muitas igrejas do Senhor, que se dizem igrejas que estão afinadas com a vontade de Deus, estão longe de Deus e estão anunciando coisas que não têm nada a ver com a mensagem de Cristo Jesus. Nós corremos esse risco, que ao longo da nossa vida, nós nos afastamos do propósito principal da fé cristã e nós nos entregamos a linhas doutrinárias que não são, nem de longe, aquilo que Jesus esperava de nós. E o exemplo que eu quero usar com vocês hoje, para iniciarmos este estudo a respeito daquilo que Jesus ensinou e nós esquecemos, é o que está então agora no texto que nós vamos estudar hoje, em Lucas capítulo 7, versículos 36 a 50. Veja lá, abra comigo lá nesse texto. Este é um dos eventos em que Jesus nos trouxe uma lição maravilhosa, e uma lição que parece ter sido esquecida pela igreja. E nós que queremos ser uma igreja em reforma, que precisamos trazer de novo a essência do cristianismo, nós temos que lembrar de algumas lições que Jesus ensinou nessa circunstância aqui. Lucas capítulo 7, do versículo 36 ao versículo 50. A palavra de Deus diz assim: convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus, a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Ao ver isso, o fariseu que o havia convidado, disse a si mesmo: se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus: Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários e outro 50. Nenhum dos dois tinha com que lhe pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Qual deles o amará mais? Eu suponho que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Você julgou bem, disse Jesus. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei aqui, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados, pois ela amou muito. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que até perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé te salvou, vai em paz. É ou não é uma mensagem que nós esquecemos? O texto retrata um jantar, você pode ver. Um jantar para um judeu tinha regras claras e clássicas, era tradição. Você marcava um jantar na sua casa, convidava as pessoas que você conhecia, alguns que você não conhecia vinham juntos também, e o anfitrião, aquele que estava recebendo e hospedava na sua casa, tinha uma regra, uma etiqueta de hospitalidade a cumprir com todos os convidados. Quando alguém chegava na casa, deveria ser recebido com um beijo. Era sinal de respeito, era sinal de honra à pessoa que estava entrando na casa.
O dono da casa deveria também lavar os pés. É algo estranho para nós, né? Já imaginou você lavar os pés de todo mundo que chega na sua casa? Eu que recebo tanta gente lá em casa ia fazer calo na mão de tanto lavar o pé. Mas era assim que as pessoas recebiam. Numa ocasião oficial, um jantar, um momento, um encontro oficial das famílias, o anfitrião tinha uma bacia com água. Então ele beijava o rosto de quem chegava na casa, se a pessoa se sentava, ele pegava aquela bacia com água, ia lá e lavava os pés daquela pessoa e depois o enxugava. E por fim, ungia com óleo, porque as pessoas não tinham tênis confortáveis como os nossos, nem sapatos bonitos como os nossos, nem usavam meia. Então quando alguém chegava numa casa, possivelmente chegava com os pés cheios de poeira, chegavam com os pés muitas vezes rachados e até feridos, de longas caminhadas que faziam. Então era de bom tom que aquele que estava recebendo fizesse isso. É possível, obviamente, que eles usavam empregados para ajudar nessa lavagem, mas isso era algo necessário. E então o que acontece? Vamos falar um pouquinho do nosso anfitrião. O nosso anfitrião é Simão, um fariseu, conhecido naquela cidade, um homem religioso, um homem de grande reconhecimento público naquela cidade, por causa do seu conhecimento a respeito da lei, por causa da sua influência dentro da sinagoga, por causa da sua influência no mundo daquela época, especialmente em Jerusalém, e na religiosidade do povo. Um grande ancião, um homem respeitado, um homem que se sentia alguém muito bom. É bom. Quem é Simão? Ah, Simão. Simão, o que você pensa de você mesmo? Olha, eu fui separado por Deus, eu sou santo, vocês podem olhar as minhas obras, eu não faço nada no sábado, eu vou fazer as minhas orações no templo 3 vezes ao dia, eu entrego lá as minhas primícias, eu participo do culto solene, ofereço sacrifício nas datas determinadas, sou um cumpridor da lei. Esse era Simão, um homem acima de qualquer suspeita. Um desses crentes que são fundadores, são baluartes da igreja, alguém que era referência para as outras pessoas dentro daquela sociedade, alguém que era inquestionável na sua conduta. Esse era Simão. E se você for ver, qual era o erro de Simão? O erro de Simão não estava na sua conduta, o erro de Simão estava naquilo que ele pensava a respeito de si mesmo. Esse era o problema de Simão. E esse problema é um problema muito semelhante com o problema que nós temos hoje. Será que a igreja que nós somos hoje é a igreja que Cristo quer que nós sejamos? Será que a maneira como nós nos enxergamos é a mesma maneira como Cristo nos enxerga? Será que a maneira como nós enxergamos os outros é a mesma maneira como Cristo enxergaria? O problema de Simão é que Simão era tão bom que ele se achava bom. E esse muitas vezes é o nosso problema. Nós fazemos as coisas de forma tão organizada e tão boa que nós acabamos nos achando bons. E esse é um grande problema. Uma outra questão é que Simão se sentia parte daquela nata religiosa. Ele era alguém preferido de Deus. Ele fazia parte do clubinho dos preferidos. E aqui não tem nada a ver com reconhecimento teológico da doutrina da eleição, da predestinação. Não, isso aqui tem a ver com um orgulho que Israel tinha, ou pelo menos os remanescentes da nação de Israel, de que eles eram um povo acima de qualquer outro povo. Porque Deus teve um relacionamento desde o princípio com os hebreus e depois com Israel. Então Simão estava se colocando num patamar em que ele se sentia melhor que todo mundo. Ele era bom e fazia parte de um povo que era um povo melhor. Ele era preferido de Deus. Será que era isso que Jesus estava ensinando? Será que era isso que Jesus esperava da religião? Será que era isso que Jesus esperava do cristianismo ou do judaísmo daqueles dias? Com certeza não era. Como Simão se via? Nós vimos aqui, ele se sentia muito bom e ele se sentia predileto. Como você se vê? Algumas coisas que Jesus ensinou nós esquecemos. Nós podemos ver também que Simão, como um fariseu, enxergava os outros de cima para baixo. Da sua superioridade ele olhava para os outros com desprezo.
E então no coração dele ele pensou, quando viu aquela mulher lavando os pés de Jesus, ele sabia que aquela mulher não era flor que se cheira. Ela era uma prostituta. Essa é a grande verdade. E Simão lá por dentro falou assim, rapaz, como que esse Jesus pode ser um profeta? Profetas não se deixam ser tocados por prostitutas. Se ele fosse um profeta, ele saberia que quem está chorando aí nos pés dele, passando a mão nos pés dele, é uma prostituta. E Simão lá por dentro ele conjecturava, com a fé, com as convicções de fé dele, e dizia, não é possível. Ele diz que ele é o Filho de Deus. Se ele é o Filho de Deus, ele excede a nossa santidade em muito. E como é que ele se deixa tocar por uma prostituta? Os fariseus olhavam com desprezo pessoas que eram taxadas na sociedade como pecadores, como cobradores de impostos, como prostitutas. Não sei se naquela época eles tinham lá, mas provavelmente deveriam ter homossexuais. Deviam ter lá com certeza assassinos. Deviam ter lá com certeza esqueci o termo agora, mas corruptos. Gente que dava nó até em pingo d'água. Com certeza tinha 171 lá naquela época também. Esse povo era visto por eles, é um bando de pecadores. Nós não nos envolvemos com esse povo. Do alto da superioridade deles, eles se viam tão bons que eles não queriam nem conversar, quanto mais encostar em gente desse tipo. E automaticamente a sua superioridade, o desprezo que eles tinham com os outros, era um julgamento e uma condenação automática daqueles pecadores. Então qual que era o problema de Simão? Simão se sentia muito bom, Simão se sentia predileto, e Simão olhava para os outros e via as outras pessoas de forma terrível. Ele enxergava e via as outras pessoas como sendo gente desprezada, pecadores, miseráveis, gente que precisava de condenação, gente passível do julgamento e da condenação. Mas aí é uma terceira pessoa nesse jantar. E quem é essa pessoa? É a Penetra. Esta Penetra era uma mulher pecadora, nós já vimos isso no texto. Ela era prostituta e ela sabia disso. Por que eu posso afirmar que ela sabia disso? Porque ela não foi beijar Jesus no rosto, mas ela foi beijar Jesus nos seus pés. Porque ela não chegou num ato público, mas ela chegou sorrateiramente. E ela começou a fazer isso enquanto Jesus estava sentado à mesa. Provavelmente ela sentou meio no canto da mesa, por baixo, meio escondido, e começou a fazer isso. Ela era uma mulher corajosa. Por quê? Porque ela sabia que ela não tinha nada a perder. Olha, ou eu falo com este Jesus, que aparentemente é diferente dos fariseus, dos religiosos hipócritas que estão por aí, ou eu aproveito essa oportunidade e vou pedir para que ele me ajude, eu estou perdida. E ela teve coragem de ir até Jesus, uma coragem que provavelmente muitos outros não tiveram, e foram impedidos exatamente pela sombra daquela religião judaica que espantava aqueles que eram tidos na sociedade como pecadores. Mas ela também era uma mulher generosa, porque esses vasos de alabastro, de unguento, de perfume naquela época eram caríssimos, caríssimos. E ela trouxe um perfume desse especialmente para derramar aos pés de Jesus. Se você sabe que ela era prostituta, você pode imaginar de onde veio o dinheiro para que ela comprasse aquele perfume. E quanto isso lhe custou? Nós não paramos para pensar nessas coisas. Jesus disse: os muitos pecados dela foram perdoados, pois ela me amou muito. Mas aquele que há pouco foi perdoado, pouco ama. O que Jesus ensinou e nós esquecemos? Que um santo não é alguém bom, mas alguém que experimenta a bondade de Deus. Um santo não é alguém que merece isso, mas é alguém que recebe graciosamente isso. As lições dessa história para a nossa vida são, particularmente, eu preciso aprender que eu devo ser honesto a respeito de mim mesmo.
O problema de Simão é que ele não era honesto a respeito de si mesmo. Ele se achava muito bom quando ele na realidade não era. O problema nosso hoje, o problema da igreja do século 21, é que ela se acha muito melhor do que ela de fato é. O problema de nós crentes hoje é que nós nos sentimos tão bons, mas tão bons, que nós nem nos preocupamos mais com os que estão fora da igreja. Nós nos sentimos tão bons, que nós nem nos preocupamos mais com aquelas pessoas que estão vivendo uma vida terrível do lado de fora. E a maioria das nossas ocupações e das nossas programações, elas visam as pessoas que estão aqui dentro, perto de nós. Poucas vezes nós nos ocupamos com os outros. Quando nós pensamos em ir à igreja, quem você pensa em convidar para vir à igreja? Quando nós pensamos em convidar alguém, nós pensamos em convidar algum amiguinho nosso, alguém que seja muito próximo nosso, e que a gente olha e fala assim, olha, fulano só falta ser crente. Não é assim? Então deixa eu convidar ele para a igreja, porque está muito fácil, ele está ali, quase faltou um passo para ser crente. Por que você acha que alguém falta um passo para ser crente? Porque não bebe, não fuma? Porque não se prostitui? Porque não dá calote em ninguém? Porque tem um nome limpo na praça? Porque não frequenta nenhuma outra igreja? É isso que faz a gente pensar que alguém falta só isso para vir para a igreja? Irmãos, nós estamos equivocados. Não é essa a realidade. O desafio para as nossas vidas é o desafio de começarmos, pelo menos, a ser honestos conosco mesmo. É o que Simão precisava fazer, e foi o que Jesus fez para Simão. Jesus disse para Simão, Simão, enquanto você não tiver consciência de que você é um pecador, você vai me amar pouco, porque sabe quem é que me ama muito? Quem tem a sensação que foi perdoado de muito. Quem tem a sensação de que Deus não precisou fazer quase nada para me perdoar, porque eu sou tão bom, que quase que Deus não precisava nem ter mandado o filho dele para morrer na cruz por mim, porque eu estou um passo da perfeição. Gente assim vai amar Deus muito? Não vai. Vai amar pouco. Por quê? Porque não acha que precisa de Cristo. Seja honesto com você mesmo a respeito de quem você é. Nós precisamos disso. Estas lições foram ensinadas por Jesus para a nossa vida. Jesus nos ensinou também aqui que nós devemos nos abrir para o amor de Deus. Ou seja, o que significa isso? Eu não posso menosprezar, eu não posso também escolher a quem eu vou apresentar o amor de Deus. Eu não posso julgar Deus como sendo alguém, Deus não vai amar fulano, porque olha a situação de fulano, como Deus vai amar alguém assim? Querem um exemplo disso? Exemplo que gente religiosa faz isso? Vou dar dois exemplos para vocês, um do Antigo Testamento e um do Novo. Um do Antigo Testamento, Jonas, quando Deus mandou Jonas ir pregar para os ninivitas eram os habitantes da capital da Síria, que naquele momento dominava o império assírio, tinha se estendido, inclusive sobre a Palestina, e provavelmente muitas mulheres eram órfãos, muitos filhos eram órfãos, muitas mulheres eram viúvas, muitos homens tinham apanhado, tinham sido surrados, muita gente perdeu tudo lá em Jerusalém, por causa dos assírios, por causa dos ninivitas. E então Deus falou para Jonas, Jonas vai lá e prega a Nínive. E sabe o que Jonas fez? Eu não, eu vou falar do amor de Deus, eu vou falar de arrependimento para a ninivita, de duas uma, ou eles vão ouvir e vão se arrepender, e Deus vai ter misericórdia deles, e afinal de contas, quem é que vai me vingar? Quem vai vingar meu povo? Se esse povo se arrepender, Deus vai dar uma oportunidade para eles, e vai ficar tudo por isso mesmo. Esse foi o primeiro pensamento de Jonas. O segundo, vai que eu vou lá e prego isso e eles não se convertem. O primeiro que eles vão matar sou eu, porque fui lá falar que Deus não está gostando do que eles estão fazendo. O que Jonas fez? Pegou outro rumo. Nós fazemos a mesma coisa. Quando Deus coloca aquela vontade, daí tinha uma camiseta antigamente, que falava assim, olha, quando me dá uma vontade louca de trabalhar, eu fico bem quietinho e espero a vontade passar. Não tinha uma camiseta que era assim antigamente? Às vezes é assim também, Deus coloca uma vontade profunda no seu coração, de falar do amor dele para uma pessoa que, aos olhos da nossa sociedade, é um grande pecador. O que a gente faz? A gente fica bem quietinho e espera a vontade passar, porque vai que Deus transforma. Vai dar trabalho a pessoa, de pegar essa pessoa aqui na igreja, o que vão falar de nós? O que Jesus ensinou e nós esquecemos? Jesus nos ensinou a abrir e a apresentar o amor e a graça dele a todas as pessoas. Aos pecadores, aqueles que aos olhos da nossa sociedade são os piores.
Nós temos que entender que nós somos iguais a eles e que nós temos que apresentar o Evangelho a eles, porque o amor de Deus é dado por Deus a qualquer um que Deus queira dar. Não existe condição para que alguém receba o amor de Deus. Existe a vontade de Deus. E eu tenho o privilégio de poder anunciar isso. Não perca essa oportunidade. Terceira lição que esse texto nos mostra, coisas que nós esquecemos e que Jesus ensinou: o reconhecimento da graça. Quem é que tinha, se fosse de fato alguém com um profundo conhecimento de Deus, quem é que tinha que estar beijando os pés de Deus nessa história, de Jesus? Mas Simão, você já imaginou? Milhares de anos da história, Deus manda o seu filho se encarna. Se você é um religioso, um profundo conhecedor de Deus, da palavra de Deus, você fala assim: eu vou beijar os pés de Jesus da hora que ele entrar até a hora que ele sair, porque nessa história que eu não sei quando vai acabar, mas que já tem milhões de anos, Jesus escolheu nascer no meu tempo e ainda resolveu fazer um jantar na minha casa. Você já parou para imaginar o que é isso? Já imaginou se nós tivéssemos a oportunidade de sermos contemporâneos de Jesus? Mas já imaginou se Jesus escolhesse a sua casa para fazer um jantar? E para contar uma história que serviria para as pessoas recontarem e recontarem milhares de vezes ao longo da história? Quem tinha que beijar os pés de Jesus do começo ao fim dessa história? Era Simão. E ele fez isso? Não. Ele precisava da graça, mas ele não reconhecia a graça. E aquela mulher pecadora que entrou como penetra naquele jantar, antes mesmo de receber o perdão de Deus, ela já estava demonstrando a sua gratidão pelo favor e pela misericórdia de Cristo. Nós precisamos reconhecer a graça do Senhor e com gratidão louvá-lo por isso. O que é o contrário disso e o que a igreja tem feito nos dias de hoje? A igreja tem pregado mérito, a igreja tem pregado que você precisa fazer alguma coisa para depois vir para a igreja, que você precisa melhorar para depois buscar Deus. E isso é uma mentira. Isso é negar a graça e pregar os méritos. Nós cantamos um hino logo depois da confissão de pecados. Você lembra do refrão deste cântico? Deste hino? Eu venho como estou. Eu venho como estou. Porque Jesus por mim morreu. Eu venho como estou. Aceita um pecador. Olha, esse é o reconhecimento. Deus não quer que você vire do avesso para depois Ele te dar uma oportunidade. Muito pelo contrário, Deus derrama da graça e da misericórdia dEle sobre a sua vida, para que você possa experimentar a vida de Cristo. Nós esquecemos disso. A igreja do século 21 parece que esqueceu disso. Mais ainda, a disposição de ser o que Deus quer que nós sejamos. Para que nós somos igreja? Nós somos igreja para fazer a nossa vontade? Nós somos igreja para fazer aquilo que nós achamos certo? Ou nós somos igreja para fazer o que Deus quer e o que Deus nos ensinou? O problema dos discípulos, tanto na ocasião como eles queriam orar e pedir fogo do céu, quanto na ocasião em que Pedro arrancou a espada e cortou a orelha, é que eles queriam fazer a sua vontade. Judas traiu Jesus porque ele ficou inconformado, porque ele queria que Jesus começasse uma revolução política e estabelecesse e restabelecesse o reinado de Davi, e fosse o grande monarca de Israel, e colocasse o trono lá em Jerusalém, o trono que era de Israel, o trono que era do povo de Deus. E quando Jesus disse que o reino que ele veio trazer não era esse, mas era um reino espiritual, um reino sem fronteiras, Judas ficou inconformado, e Judas quis provocar uma situação. Ele falou: não, eu vou entregar ele, e quando os guardas vierem para dominá-lo, então sabe o que vai acontecer? Ele vai chamar os seus anjos, ele vai convocar os exércitos celestiais, e então todo mundo vai ver que ele é Cristo. Judas não tinha a menor dúvida que tratava-se do Filho de Deus. O problema é que o Filho de Deus declarou que não ia fazer o que Judas esperava que ele fizesse. Simão ficou invocado com Jesus, porque Jesus não estava fazendo o mesmo que Simão faria.
Se aquela mulher tocasse em Simão, Simão ia expulsá-la, ia enxotá-la daquele lugar. E Jesus não estava fazendo isso, e ele estava conjecturando com ele mesmo. Se ele fosse profeta, ele saberia que ela é uma pecadora, ele não deixaria ela tocá-lo. Sabe qual é o grande problema nosso? É que nós não estamos dispostos a fazer o que Deus quer que nós façamos. E sabe o que Deus quer que nós façamos? Que nós agradecemos e honremos e glorifiquemos a Ele pela sua graça. Deus quer que nós anunciemos o seu amor ao mundo. E Deus quer que nós sejamos honestos diante dele a respeito de nós mesmos. Deus não quer que você tente enganá-lo, como às vezes nós enganamos uns aos outros, mostrando uma santidade que nós não temos. Deus quer que nós sejamos honestos com ele e com os outros. Eu não tenho que vir aqui e mostrar para vocês algo que eu não sou. E eu não tenho que mostrar para Deus uma coisa que eu não sou, porque Deus me enxerga de dentro para fora, e Ele sabe tudo que eu sou, e Ele sabe tudo que eu não sou. E enquanto Simão estava preocupado com a formalidade externa, Jesus estava vendo o coração deles. E Jesus está dizendo: Simão, você me ama pouco, Simão. Sabe por quê? Porque você se sente tão bom, que você acha que você não precisa muito de mim. Mas essa mulher se sente tão pecadora, que ela está dando tudo dela para mim. E então ela me ama muito, Simão, porque ela sabe que ela precisa muito de mim. Disposição para ser o que Deus quer que nós sejamos. Nós precisamos aprender isso. Quais as lições que Jesus ensinou para a igreja, então? Além dessas lições individuais, nós temos aquelas que Ele ensinou para a igreja. Primeiro, Jesus veio para os pecadores. Quem são os pecadores? Nós somos pecadores que foram reconciliados já com o Senhor. Mas será que somos só nós os pecadores que Cristo quis salvar? Não, não são. Existem centenas, milhares e milhões que ainda precisam ser chamados. Sabe para quem Deus deu o privilégio de chamar? Para nós. Não sei se você já se perguntou, você que é bem formado doutrinariamente e crê nas doutrinas reformadas, doutrinas bíblicas, e você sabe que Deus nos predestinou antes da fundação do mundo. Você já se perguntou: por que será que Deus me chamou antes, enquanto tem muita gente da mesma idade que eu, que Deus ainda vai salvar, mas talvez vão ser chamadas só quando elas estiverem lá pelos 70, 80 anos? Já se perguntou por quê? Porque Deus quis dar o privilégio a você de auxiliá-lo nessa tarefa de chamar pessoas. Isso é maravilhoso. Esse é o único motivo pelo qual Deus nos deu mais tempo perto dele do que aos outros. E agora imagine você, o que Deus acha quando nós nos fechamos e decidimos que nós vamos viver totalmente acomodados e não vamos nos preocupar com os que estão lá fora. Não é isso que o Senhor espera de nós. Jesus veio para os pecadores. Em outra ocasião, lá no Evangelho de Marcos, a palavra de Deus diz: Jesus mesmo disse: eu vim para os que estão doentes. Eu não vim para gente sã. Gente que se acha boa não precisa de mim. Eu vim para gente que reconhece, que sabe que está mal. Como é, irmãos, que nós podemos nos esquivar de ir atrás daqueles que estão maus. Sabe um conselho bom para nós? É que nós imitemos Jesus. Que ao invés de nós ficarmos nos cercando de gente boazinha, está na hora de nós começarmos a buscar nos cercar de gente má. Porque Jesus veio para salvar quem está perdido. Jesus veio para salvar pecadores. Gente boazinha não acha que precisa de Deus. Gente boazinha não acha que precisa de Jesus. Então nós precisamos aprender algo que Jesus ensinou e nós esquecemos. Que Jesus veio para buscar e salvar pecadores. Segundo, a igreja é um lugar de santos pecadores. Se você terminasse essa frase, a igreja é um lugar de santos, eu ia ter que discordar para você. Não, não é. A igreja é um lugar de santos pecadores. Sabe o que significa santos pecadores? Significa o seguinte: diante de Deus, eu sou santo e justo, porque o que conta é a justiça do Filho dele em quem eu creio. Então ele olha de lá para cá, e quem ele enxerga? Ele enxerga um Wesley santo, justo, porque a justiça de Cristo está sobre mim. Daqui para lá, eu sou um pecador. E eu nunca vou poder me esquecer disso. Porque se eu me esquecer disso,
Pelo menos um único momento na minha vida, então eu serei Simão, o bom. Aquele que ganha uma medalha de humilde e coloca no pescoço. Aquele que ganha uma medalha de simples e usa. Aquele que ganha uma medalha de honesto e começa a usar a medalha e logo prova que não é. Não, daqui para lá somos pecadores. Carecemos da graça, da misericórdia do Senhor. De lá para cá, Deus fala: ok, eu já justifiquei vocês, porque eu cobrei tudo do meu filho. Então a igreja não é o lugar de gente santa, é o lugar de santos pecadores. Pessoas que são contadas por Deus por causa da obra de Cristo como santos, mas gente que vive todos os dias e tem que lidar todos os dias com o pecado. Gente que não é mais escrava do pecado, mas que infelizmente ainda peca. E isso é para provar o quanto nós somos maus. A palavra de Deus diz que eu não sou escravo do pecado, eu continuo pecando. Então eu não posso nem dizer: Senhor, eu peco porque eu estou escravizado pelo pecado. E Deus diz: não, você não está escravizado pelo pecado. Você peca porque você peca, porque você é mau. E eu tenho que ser honesto diante de Deus. Então a igreja não é um lugar de gente 100%, de gente perfeita, de gente boa, de gente santa. Não, a igreja é um lugar de santos pecadores. E isso tem muita igreja que esqueceu. E nós não podemos colocar obstáculos para que as pessoas entrem na igreja. Ah, para entrar na igreja você tem que ser santo. Não. Só se for para subir num pedestal e ficar lá paralisado. Não, a igreja não é lugar de santos. A igreja é lugar de santos pecadores. Não é lugar de gente perfeita, é lugar de gente imperfeita, que está sendo trabalhada pela graça do Senhor. Por último, o céu existe para pecadores que recebem, que aceitam o perdão do Pai. O céu não é um lugar que vai ser tomado por esforço. O céu não é um lugar para santos que merecem. O céu é um lugar para pecadores que recebem, aceitam o perdão do Senhor. Eu preciso pensar nisso, porque o contrário disso é terrível. Nós precisamos consertar, irmãos. Tem muitas coisas que Jesus ensinou que nós esquecemos. E é exatamente por esse nosso esquecimento que existem bancos vazios aqui. É exatamente por esse nosso esquecimento que surgem os grandes problemas na nossa vida cristã. Nós temos dois tipos de pessoas hoje. Alguns que se acham bons demais por estarem na igreja, e alguns que se acham bons demais para estarem na igreja. Eu não sei em qual dos grupos talvez você se encaixe nessa noite, mas eu quero dizer para você que independe de qual grupo você se encaixe, uma verdade você nunca vai poder negar: todos nós precisamos de Cristo. Não importa o quão bom você se sinta ou o quão mal você se sinta, você precisa de Cristo. Nós precisamos de Cristo. E a lição que Jesus vem nos ensinar e que nós esquecemos é que o Evangelho, o amor, as promessas do Senhor são para todos, não com uma condição de que você seja previamente santo, mas este Evangelho, este amor são para todos, e todos que creem o recebem pela fé. Eu quero encerrar lendo para vocês a letra deste hino que é chamado Falso Véu, que foi composto por Guilherme Kerr Neto. Olha que letra interessante. Quem é que pode te garantir que este teu jeito de servir a Deus seja o melhor, seja o mais leal, um padrão acima do normal? De onde vem tanta presunção de ser mais santo, de ser capaz de agradar a Deus, crente nota 10, superior acima dos fiéis? Pobre este entendimento, que não vem do céu, fraco discernimento, frágil, falso véu, tenta encobrir em vão o teu lado animal. Luta, perseguição, tanto desejo mal, confusão, divisão. Se alguém quer mesmo agradar a Deus, saber das coisas, compreender, mostre em mansidão de seu caminhar. Ser gentil no gesto e no olhar. E a diferença que existe em nós, poeira vinda do mesmo chão,
É somente o amor que nos alcançou. Graça imensa, imenso perdão. É somente o amor que nos alcançou. Graça imensa, imenso favor. A única diferença entre eu, entre você, entre qualquer um de nós, e uma mulher que talvez esteja hoje, neste momento, se prostituindo, ou um homossexual que esteja se prostituindo, ou um bandido que esteja estourando um caixa eletrônico, ou alguém que esteja preso em algum lugar, ou alguém que esteja caído numa sarjeta, alcoolizado ou drogado, sabe qual é a única diferença? É o amor que nos alcançou. E foi isso que Jesus ensinou para Simão naquele dia. Então que Deus nos ajude e que você pense sobre isso. Existem muitas coisas que Cristo ensinou e que nós insistimos em esquecer. Não mais podemos esquecer hoje de que Jesus veio perdoar e veio salvar pecadores. Que igreja é o lugar de santos pecadores, não de gente perfeita, não de gente completamente santa, mas de santos pecadores. Que igreja aponta o caminho para o céu, mas ela não salva. Quem salva é Cristo. O céu é o lugar preparado para pecadores que recebem o perdão de Deus, não que cumprem os ritos, as exigências de uma igreja ou de uma denominação. Não, o céu é o lugar daqueles que receberam o perdão gracioso de Deus. Isso foi o que Jesus ensinou, e é nisso que nós devemos crer, e é isso que nós devemos praticar. Então nesta noite eu quero encerrar dizendo para você, eu não sei em qual grupo você se encaixa, dos que se acham bons demais porque estão dentro da igreja, ou dos que se acham bons demais para estarem numa igreja, ou dos que acham-se, e aí este sim é o melhor grupo, os que se acham maus demais, piores demais, para receber alguma coisa do Senhor. Deixa eu dizer para você, foi por você que Cristo entregou a vida dele, foi por você que está sendo honesto, como por aquela mulher prostituta que foi honesta diante de Cristo. Ela reconheceu quem ela era, ela deu o melhor dela por Cristo, e ela recebeu e foi grata. Antes de que Cristo falasse com ela, ela já estava grata por aquilo que Cristo iria fazer. É isso que o Senhor espera de nós: gratidão, amor, humildade, simplicidade, abertura, para que a gente possa apresentar aos outros o amor do Filho de Deus. Que nós não nos esqueçamos mais disso que Jesus ensinou, porque eu quero, e eu espero que vocês também queiram, ser uma igreja antenada, harmonizada com as mensagens de Cristo Jesus. E para isso, nós temos que voltar aonde nós caímos, nos arrependermos e consertarmos a nossa rota. Na prática, sabe o que você pode fazer essa semana? Você pode encontrar pessoas que, aos olhos dos seus amigos, ou talvez aos olhos da igreja, ou talvez até aos seus próprios olhos, há alguns dias atrás, ou talvez até ontem, era o tipo de gente com quem você não queria nem conversar. Eu gostaria de te desafiar essa semana, procurar alguém assim, porque com certeza você deve ter. Gente que você diz assim, eu não quero nem ver mais, nem pintar de ouro. Foi para essas pessoas que Jesus veio. A diferença entre nós é apenas o amor de Cristo. Eu quero desafiar você a ir atrás de pessoas como aquela mulher que teve aquele encontro com Jesus, como uma penetra de uma festa. É assim que nós podemos demonstrar que nós aprendemos e que nós cremos nisso que a palavra de Deus nos ensinou. Quero desafiar você para que no próximo domingo a gente traga na igreja gente diferente da gente. Diferente, não na essência, diferente no momento. Porque no momento você já foi alcançado. Traga alguém diferente de você, alguém que ainda não foi alcançado, alguém que está perdido, alguém que está desesperado e que precisa de Jesus, e que infelizmente está enganado por causa dos erros da igreja, achando que não dá nem para vir à igreja, porque ela não pode nem entrar numa igreja. Já chegou gente aqui na porta, e os diáconos sabem disso, e talvez eles mesmos já experimentaram várias vezes isso. Eu já recebi gente aqui na porta, que disse assim, pastor, eu não posso entrar aí. Eu preciso resolver algumas coisas para depois entrar. E eu insisti e disse, não,
Você não tem que resolver nada, você tem que entrar primeiro e depois resolve. Mas as pessoas estão com uma ideia tão equivocada a respeito de qual que é o propósito da igreja e qual que é o objetivo da obra de Cristo, que as pessoas acham que precisam melhorar para depois vir para a igreja. Irmãos, não foi isso que Jesus ensinou. Jesus não procurou gente boa. Quando Jesus foi chamar os seus seguidores, especialmente Mateus, Jesus começou chamando um homem que tinha por nome Levi, depois foi trocado para Mateus. E sabe quem era Levi? Levi era um corrupto, cobrador de impostos, ladrão mesmo, cara de pau. E ele olhou lá para dentro da coletoria, e você imagina que antes de chegar lá, o olhar de Jesus talvez passou por muitos fariseus religiosos, gente boa como Simão. E disse: se Jesus vai chamar alguém para segui-lo, deve ser eu. Não, Jesus passou os olhos por todos. Eu quero você, Levi, vem aqui, vem me seguir. E veio lá um cobrador de impostos, corrupto, tido pelos judeus como um pecador. Aí Jesus quis ele. Sabe por quê? Porque Jesus veio salvar os que estão perdidos, não os que se acham bons. Esta lição nós esquecemos. Esta lição Jesus ensinou. Esta lição hoje o Senhor nos relembrou. Não esqueça dela, porque é para isso que nós somos igreja, para continuar a missão de Cristo, buscar e salvar os que estão perdidos. Vamos ficar em pé e nós vamos orar neste momento.